Olá, eu sou o Macorati e esta é a nossa videoaula semanal, publicada toda segunda-feira no portal macorati.net. Nessa semana, nós continuamos com o mini curso de Blazor, abordando os principais recursos do framework Blazor da Microsoft. E se você quiser conhecer melhor o Blazor, veja o meu curso completo na Udemy. Nesta aula eu vou apresentar o ciclo de vida dos componentes. Cada componente Blazor possui alguns métodos especiais que podemos sobrescrever para capturar o ciclo de vida do componente. Assim, nós podemos executar código em determinados pontos do ciclo de vida de um componente. O ciclo de vida de um componente Blazor ele possui as seguintes etapas e métodos. Na inicialização do componente temos os métodos onInitializeAsync e onInitialize. Na recepção de parâmetros do componente Pi, temos os métodos onParameterSetAsync e onParameterSet. No término da renderização do componente, temos os métodos AfterRenderAsync e onAfterRender. E na desconstrução do componente, quando o componente sai de cena, nós temos a implementação do método Dispose da interface iDisposable. Em cada uma dessas etapas do ciclo de vida, nós temos então a execução de métodos especiais que nós podemos usar segundo as nossas necessidades. Observe que nós temos para cada etapa um método assíncrono e o método síncrono. Nos métodos assíncronos, nós devemos utilizar código para executar operações assíncronas, como por exemplo, acessar uma API REST ou acessar um banco de dados remoto. Veremos agora cada um desses métodos do ciclo de vida de um componente. Os métodos onInitializeAsync e onInitialize executam o código para inicializar o componente. Nós podemos usar esses métodos para inicializar os dados de um componente. Então aqui eu tenho o código do método assíncrono e do método síncrono. No método assíncrono, eu sempre vou ter o async, o await e o task. Note que em todos eles eu uso um override. Eu estou sobrescrevendo um método que já existe. Esses métodos de inicialização, eles são executados apenas uma vez. Os métodos onParameterSetAsync e onParameterSet são chamados quando um componente recebe os parâmetros do seu componente Pi e os valores são atribuídos às suas propriedades. Temos o código do método assíncrono e do método síncrono. Esses métodos eles são executados após a inicialização do componente e cada vez que o componente for renderizado. Nós usamos esses métodos para executar algum código de inicialização que vai depender de valores enviados por parâmetros. Os métodos onAfterRenderAsync e onAfterRender, eles são chamados após a conclusão da renderização de um componente, ou seja, após o HTML ser renderizado e ser exibido. Aqui eu tenho o código do método assíncrono e aqui do método síncrono. Esses métodos eles ocorrem cada vez que o componente é renderizado. E nós usamos esses métodos para executar etapas de inicialização adicionais, usando o conteúdo renderizado, como ativar a biblioteca JavaScript que operam nos elementos DOM. Podemos usar esses métodos também para executar algum código depois que a interface do componente for completamente renderizada. Em cada um desses métodos eu posso usar o parâmetro firstRender, tanto para o método assíncrono como para o método síncrono. Então esse parâmetro para cada um desses métodos ele é definido como true na primeira vez que a instância do componente for invocada. E ele vai garantir que o trabalho de inicialização seja executado apenas uma vez. Então aqui eu tenho o código do método assíncrono usando o parâmetro firstRender e aqui o do método síncrono. Nós também podemos executar o código na desconstrução do componente, que é o momento em que nós navegamos para outro componente e o componente inicial ou componente atual ele some da interface. Para isso, nós temos que implementar a interface iDisposable e o seu respectivo método dispose. Aqui eu tenho um exemplo de código que faz essa implementação. Eu dou implements iDisposable e aqui eu tenho que implementar o método dispose dessa interface.
E aqui, naturalmente, eu colocaria um código para fazer a liberação ou então qualquer execução que eu queira que seja executada na desconstrução do componente. A seguir, eu vou apresentar dois métodos que eles não fazem parte do ciclo de vida do componente, mas eles estão muito intimamente relacionados com o ciclo de vida. O método shouldRender também pode ser executado. Este método retorna um booleano para indicar se uma interface do usuário de componentes pode ser renderizada. E ele é chamado somente após a renderização inicial de um componente, ou seja, mesmo que ele retorne false, o componente ainda será renderizado pelo menos uma vez. E nós podemos usar esse método para indicar se desejamos que o componente execute renderizações posteriores às renderizações iniciais. Lembrando que esse método ele não faz parte do ciclo de vida do componente, mas ele está relacionado intimamente a ele. O outro método que tem a mesma característica é o método stateHasChange. Esse método ele notifica o componente que o seu estado atual foi alterado e enfileira uma nova renderização. Ele é chamado depois que qualquer método do ciclo de vida é chamado e também pode ser chamado manualmente para acionar uma nova renderização. Esse método ele vai analisar o valor retornado por shouldRender, que é o método que eu mostrei anteriormente, para decidir se uma nova renderização deve ocorrer. Lembrando que isso só acontece depois que um componente foi renderizado pela primeira vez. E lembrando que esse método ele não faz parte do ciclo de vida, mas está intimamente relacionado a ele. Veremos agora a execução dos métodos do ciclo de vida dos componentes. Para isso, eu criei um novo projeto Blazor do tipo WebAssembler, sem hospedagem ASP.NET Core. E, portanto, nós temos um projeto padrão Blazor, que está em execução, olha. É aquele projeto padrão que o Blazor cria. Então, vamos aqui usar o componente IndexRaiser. Nesse componente, eu vou fazer a implementação dos métodos de ciclo de vida. Então eu vou remover todo esse código e eu vou definir aqui um bloco de código e dentro desse bloco de código eu vou definir uma variável título que eu vou querer exibir e também eu vou definir aqui uma variável do tipo string que eu vou chamar de hora de renderização, que vai me obter a hora da execução e da renderização. Então nesse bloco de código eu posso agora definir o código de cada um dos métodos do ciclo de vida do componente. Aqui, para mim não esquecer, eu vou definir um H1 aqui, vou exibir o título e aqui vou exibir um H2, fui renderizado e aqui eu vou colocar a hora de renderização. Então, para mim implementar um método do ciclo de vida, eu dou protected, override, porque esse método já existe e eu vou sobrescrever o método. Observe, olha, que o IntelliSense me mostra os métodos disponíveis. OnAfterRender, esse é o método síncrono. OnAfterRender async, OnInitialize async, OnParameterSet, OnParameterSetAsync e shouldRender. Eu vou focar nos métodos de ciclo de vida. Então eu vou iniciar com o método OnInitialize. Eu vou utilizar aqui somente os métodos síncronos, mas o que eu mostrar aqui para os métodos síncronos vale também para os métodos assíncronos. Então eu vou definir o método OnInitialize e aqui eu vou colocar um código onde eu vou obter a hora de renderização, date, time, now, e eu vou obter aqui uma string, toLongTime string. A seguir eu vou dar um console e vou imprimir no console do navegador. Então eu vou usar aqui a interpolação de string e vou exibir o texto. Iniciação do componente. É quando o componente é inicializado. E vou colocar aqui a hora que ele foi inicializado. E aqui eu vou atribuir o valor da variável título. Então quando o componente for inicializado, ele vai exibir a hora, o título, e a hora vai ter esse valor. Ele vai exibir também no console do navegador e vai atribuir aqui ao título este valor. Então, da mesma forma, olha, para mim não ficar repetindo a digitação aqui, eu sempre vou digitar protect void override, aí dependendo do tipo do método eu dou void, on parameter set. Ele me dá os dois, eu vou usar esse aqui. Nesse aqui, eu vou fazer a mesma coisa, obter a hora de renderização e assim eu vou fazer com todos os métodos. Na verdade é mais um método aqui. Os três métodos principais, OnInitialized, OnParameterSet, OnAfterRender. Para implementar um método quando o componente é desconstruído, eu tenho que implementar a interface iDisposable. E para fazer isso, eu tenho que usar a diretiva implements. Eu vou voltar a falar de diretiva mais adiante.
eDisposable, e agora aqui eu vou implementar o método eDispose dessa interface. Então o código é muito simples. Eu estou obtendo a ordem de renderização e estou escrevendo no console do navegador as mensagens para a gente acompanhar quando o método é executado e qual é a ordem de execução. Então agora eu vou dar um build aqui no meu projeto. Então para acompanhar, eDisposable, esqueci do L aqui, ó, tá? Vou dar um build novamente, eDisposable, tem um L ali. Ó, deu um build na minha solution, tá tudo ok. Agora para me acompanhar, eu vou abrir aqui o console do navegador. Então ó, eu venho aqui, ó, eu estou no Firefox, Web Developer, e venho aqui, ó, console do navegador. Ele vai me abrir aqui, ó, uma janelinha assim. Então para mim ficar visível, eu vou puxar esse meu código para cima e a janela do navegador eu vou exibir aqui embaixo. Então, ó, aqui está vazio. Então, quando eu refrescar aqui a página, ele vai executar, porque eu dei o build e não executei ainda. Então, ó, quando ele executar, os meus métodos vão ser exibidos no console. Então, vamos dar um Ctrl F5 aqui e vamos exibir aqui o console. Olha aqui, ó. Deixa eu refrescar de novo aqui. Vamos executar novamente. Olha aqui, ó. Inicialização do componente, às 11h10h56. Então, primeiro ele inicializou o componente, ó. Eu percebo isso porque eu vejo o título e a hora que o componente foi renderizado aqui no componente index. A seguir, ele executou o onParameterSet. Mesmo horário, é muito rápido, né? Aqui houve o recebimento dos parâmetros do componente Py. E depois, por último, ele executa o afterRender, quando ele termina a renderização do componente. Como tudo isso é muito rápido e esse componente é muito simples, é praticamente no mesmo horário. Então, para mim executar o método eDisposable, eu tenho que desconstruir o componente. Isso acontece quando ele some aqui da renderização. Então, eu vou mudar aqui para outro componente. Olha, ó, liberação do componente às 11h11. Então, eu vou limpar novamente, vou voltar, eu tenho todo o ciclo se repetindo, inicialização, execução do onParameterSet e execução do onAfterRender. Então, essa é a ordem e esses são os métodos do ciclo de vida do componente. E quando o componente sai, ele executa o método onde você coloca o código para liberar o componente ou o código que você deseja executar. Então, era isso. Até a próxima aula.